E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa análise e examinar uma experiência humana que, olha, infelizmente é universal. Aquele exato momento em que alguém nos insulta, sabe aquela pontada? Pois é, o nosso grande foco nessa explicação de hoje é desvendar como a gente pode proteger a nossa paz mental usando o que vamos chamar de o escudo do humor. A ideia não é só sobreviver a um ambiente tóxico, mas literalmente prosperar nele usando uma ferramenta no mínimo surpreendente. Mas vem cá, por que será que as palavras têm tanto poder sobre a gente? É impossível não reconhecer aquela dor imediata, aquela ardência que sentimos quando somos menosprezados, né? As palavras têm peso, com certeza. A nossa reação padrão, na grande maioria das vezes, é uma frustração gigante e um desejo quase incontrolável de revidar na mesma moeda. Os nossos instintos mais básicos meio que gritam por defesa quando a nossa reputação ou o nosso ego sofrem um arranhão. Mas pensa comigo. Ao ceder a esse instinto, quem é que realmente acaba machucado? Bom, tem uma frase do filósofo Sêneca que mata a charada de forma perfeita. Ele diz mais ou menos assim: a raiva sempre dura mais que a dor. E isso é muito real. Quando a nossa resposta padrão a um insulto é a raiva, isso acaba causando um estrago muito mais profundo, um dano de longo prazo na nossa mente que é bem maior do que o próprio insulto inicial. Pensa bem, o comentário maldoso ali dura o quê? Segundos. Mas a raiva que a gente carrega de troco pode arruinar dias, semanas ou até destruir relacionamentos inteiros. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira mudança de mentalidade, na parte 1, a ilusão do dano. Os antigos filósofos lidavam com essa dorzinha chata do dia a dia, desconstruindo a própria ideia de que um insulto é um dano de verdade. Olha só, existe uma lacuna, um espaço mesmo entre quem nós somos agora e o nosso eu ideal. Sabe aquela nossa versão mais elevada que age com excelência e virtude o tempo todo? Então, fechar essa lacuna exige um controle emocional total. E cá entre nós, não tem como alcançar esse eu ideal se a gente deixar que as opiniões alheias nos desestabilizem a cada 5 minutos, certo? E o ponto crucial de tudo isso é maravilhosamente resumido por Epicteto. A real é que a dor de um insulto não vem da pessoa que insultou. Não mesmo. Ela vem inteiramente do nosso próprio julgamento interno de que fomos prejudicados. Pensa assim, se alguém rouba algo nosso por qual não damos a mínima, a gente não sente dor, não é? O mesmo vale para as palavras. Ninguém tem acesso direto à nossa mente. Somos nós que abrimos a porta, deixamos o comentário entrar e causar estrago só porque julgamos aquilo como algo terrível. Mas e aí? Como a gente transforma toda essa teoria em ação? Chegamos à parte 2, o escudo do humor. O contraste entre as nossas reações é simplesmente chocante. A resposta padrão, que é aquela de revidar o insulto, traz o quê? Raiva prolongada e um dia inteiro arruinado. Por outro lado, a resposta estoica tira da cartola o humor, funcionando como uma barreira psicológica impenetrável. Em vez de absorver o ataque como uma esponja, usar o humor neutraliza a ofensa na mesma hora. Ele mantém a nossa tranquilidade intacta e ainda troca a tensão da briga pelo riso. É uma baita virada de chave. Sêneca deixa isso claro como água ao afirmar que o riso, e muito riso, é a resposta certa para as coisas que normalmente nos levariam às lágrimas. Escolher achar graça em vez de ficar morrendo de indignação quebra totalmente aquele mito de que o estoicismo é só sobre engolir o churro e não demonstrar emoções. Na verdade, é exatamente o oposto. Trata-se de pegar algo super negativo e transformar numa fonte genuína de leveza e controle. E para entender como isso rola na prática de um jeito bem extremo, vamos dar uma olhada na parte 3, exemplos da antiguidade. O nosso primeiro cenário nos leva direto para Roma antiga. Imagina só a cena. Catão, o jovem, está lá no meio da defesa de um caso jurídico super importante quando o adversário dele, um cara chamado Lentulus, simplesmente perde as estribeiras e cospe com vontade bem no rosto dele. Imagina isso, um ataque físico, nojento e humilhante em público. Olha, 99% das pessoas reagiriam com violência física ou com uma avalanche de xingamentos na mesma hora. E aí que a gente vê o escudo do humor em plena ação. Em vez de explodir, Catão limpou o rosto na maior calma do mundo e soltou uma piada fiadíssima. Ele basicamente disse que ia jurar para qualquer um que as pessoas estavam erradas em dizer que o Lentulus não sabia usar a boca. Essa resposta super rápida e irônica deixou o agressor totalmente sem reação. Confundiu o cara na hora e preservou totalmente aquela postura inabalável do Catão. O insulto bateu e voltou.
tem outro momento histórico bem chocante que envolve o grande Sócrates. A história conta que, enquanto caminhava tranquilamente, Sócrates tomou um soco direto e completamente do nada na cabeça, dado por um estranho no meio da rua. De novo, um ataque físico super claro e completamente absurdo. A resposta do Sócrates é fantástica, sério. Ele não revidou. Ele simplesmente comentou em voz alta sobre como é um incômodo sair de casa sem nunca ter certeza se a gente deve ou não usar um capacete. Cara, ao focar totalmente no absurdo da situação com esse humor sutil, ele neutralizou a agressão emocional na hora. Ele pegou o que tinha tudo para ser um ultraje e transformou numa piada genial. Tá, mas como é que a gente traz esse superpoder para a nossa vida corrida e às vezes tóxica de hoje? Vamos para a parte 4, a arte da tranquilidade. Os ensinamentos do Epicteto dão pra gente um manual prático maravilhoso de como usar o humor autodepreciativo a nosso favor. O esquema é o seguinte: passo 1, reconheça o insulto. Passo 2, concorde com quem está te xingando. Sim, concorde. E o passo 3, sugira que a pessoa foi meio superficial e deixou passar falhas suas que são ainda piores. Gente, isso desarma qualquer um. É como se alguém te jogasse uma pedra, e em vez de desviar, você pega a pedra e fala: poxa, mas você esqueceu dessa outra pedra gigante bem ali? Isso demonstra uma invulnerabilidade absoluta. E para fazer isso funcionar, é vital dar aquela reformulada mental na forma como a gente enxerga quem distribui insultos por aí. Pensa bem, um adulto com atitude infantil é só um bebezão crescido. Um crítico malicioso é igualzinho a um cachorro latindo no portão. A gente não deixa o choro de um bebê ou o latido de um vira-lata estragar o nosso dia, deixa? Então me diz, por que daríamos todo esse poder para um adulto tolo que sequer consegue controlar o que sai da própria boca? Para blindar de vez essa paz mental, a gente pode adotar algumas atitudes proativas. Tentar ver a vida como uma peça de teatro meio absurda ajuda a criar uma distância psicológica super saudável desses encontros tensos. Sabe, as pessoas nem sempre vão fazer sentido. Ficar esperando que todo mundo seja racional o tempo todo é uma verdadeira armadilha. Quando a gente aprende a rir do caos e do absurdo das interações irracionais, o nosso foco fica exatamente onde tem que ficar, em proteger a nossa paz. E aqui a gente entra na tática final, que muitas vezes é a mais poderosa de todas. Entrar no jogo dos insultos é basicamente se meter numa briga de socos verbais onde ninguém sai ganhando. Qual a alternativa? O silêncio magnânimo, o famoso deixar no vácuo. Às vezes, a resposta mais devastadora que existe para um insulto é absolutamente nenhuma resposta. Quando a gente simplesmente ignora o ataque, a gente rouba de quem ofendeu o único prêmio que a pessoa queria, o prazer doentio de ver a gente fora do eixo. E com isso chegamos ao nosso ponto de reflexão final. Fica aqui a provocação. Da próxima vez que um insulto voar na nossa direção, qual caminho a gente vai escolher? O fardo pesado e corrosivo da raiva ou o escudo impenetrável do humor? A escolha entre ser controlado por palavras soltas ao vento ou dominar a nossa própria tranquilidade está literalmente nas nossas mãos. E aí, vamos colocar essa ferramenta surpreendente em prática?